Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos, estou aí com vocês aí com mais uma aula, tá? Dessa vez aí a gente vai estar falando sobre histórico de manutenção. É um assunto aí bem extenso, tá? Se a gente for comentar em sala de aula aí, nas nossas aulas normais presenciais, seria no mínimo de 2 a 3 aulas, tá? Então, nós vamos ter aí basicamente uma série, né? 4 capítulos. Nesse primeiro aí a gente vai estar falando sobre o histórico da manutenção. No próximo, manutenção corretiva, depois manutenção preventiva e por último manutenção preditiva, tá? Não perca, é um assunto bem gostoso de se estudar, né? É algo que a gente aprende aí, que a gente utiliza no nosso dia a dia, seja na empresa, seja no nosso carro, na nossa bicicleta. São conceitos bem bacanas, tá? Para você que é meu aluno, obrigado aí, não se esqueça dos trabalhos, tá? Meus ex-alunos aí, obrigado também, que já está chegando na casa dos 1000 ex-alunos aí. Poxa, que bacana, muito legal isso aí, tá? E você que está do outro lado aí assistindo a nossa aula, obrigado por estar consumindo o nosso conteúdo, tá? Vamos lá? É uma aula bem simples, procurar ser bem direto aí com vocês, é bem conceitual, tá? Essa parte de histórico aí é conceito, tá? Agora, quando entrar nos tópicos mesmo, manutenção corretiva, preventiva e preditiva, aí a gente passa a ser um pouquinho mais técnico. Mas nesse caso aqui é só conceitual, é como nasceu tudo, tá? Bem simples. Vamos lá? Na era moderna, após a Revolução Industrial, os pesquisadores propõem 6 funções básicas na empresa, destacando a função técnica relacionada com a produção de bens ou serviços, da qual a manutenção é parte integrante. O termo manutenção tem sua origem no vocábulo, né, militar, cujo sentido era manter nas unidades de combate o efetivo e o material num nível constante. Então, na realidade, aqui o conceito manutenção era sempre manter aquela quantidade necessária para que a tropa conseguisse atingir os seus objetivos. É evidente que as unidades que nos interessam aqui são as unidades de produção, equipamentos e o combate, e até tudo econômico. Aqui, quando a gente fala produção, pessoal, e equipamentos, é o que é? É o equipamento, você tem um zelo especial pelo equipamento para que ele possa ter uma produção efetiva. Tudo aquilo que você planeja, você consegue produzir, tá? O aparecimento do termo manutenção na indústria ocorreu por volta do ano 1950 nos Estados Unidos da América. Na França, esse termo sobrepõe progressivamente a palavra conservação. Então, nós temos aí 2 pontos a ser analisados, né? O que é manutenção e o que é conservação. Se a gente for analisar aí a fundo esses 2 conceitos, se tratam do mesmo conteúdo, tá? Da mesma linha de raciocínio, tá? Originalmente, a manutenção é uma atividade que deve ser executada em sua totalidade pela própria pessoa que opera, sendo este seu perfil ideal. Antigamente havia muitos casos assim. Então, nesse conceito aqui, dá-se a entender que a manutenção de um equipamento ou do seu local de trabalho deve-se a quem? O próprio operador. Então, aquelas manutenções básicas que não necessitam de formação técnica ou de informação técnica, o próprio operador mesmo pode estar fazendo no seu dia a dia. Entretanto, com a evolução da tecnologia, o equipamento tornou-se de alta precisão e complexidade, e com o crescimento da estrutura empresarial foi sendo introduzido o PM, que é a manutenção preventiva no estilo americano, e a função de manufatura foi sendo gradativamente dividida e alocadas a setores produtivos. Então aí nós temos dois pontos que vocês devem ficar bem atentos, viu, pessoal? Antes, onde os equipamentos são equipamentos simples, tá? Máquinas simples de ser feita a manutenção, e aqui nós já estamos falando de algo mais avançado, tá? Algo mais tecnológico. Antes, uma mão de obra simples eu conseguiria solucionar o meu problema. Hoje não, hoje eu preciso de uma manutenção mais técnica, eu preciso de um profissional mais técnico que consiga solucionar o problema dos equipamentos
no dia a dia, devido à sua mudança, né? Saindo daquele período onde as máquinas eram simples e tornando máquinas mais tecnológicas que é nos dias de hoje. Além disso, com a evolução da tecnologia pós-guerra, foram sendo instalados novos equipamentos e vigorosas inovações foram sendo executadas. Sim, pessoal. Quando nós falamos aí depois da década de 60, 70, 80, nós tivemos uma mudança tecnológica muito grande. Então, se a gente olhar nos últimos 60 anos, 50 anos, nós tivemos um crescimento tecnológico algo estrondoso, tá? Então, só para vocês terem noção a evolução tecnológica, nós pegamos aí celulares. Olhe para trás no pensamento anterior e fala, poxa, como seriam os celulares em 2000, no ano 2000? E como estão os celulares hoje no ano de 2021, 2020 para 2022? Dá uma analisada o quanto nós crescemos nesses últimos 20 anos, o quanto a tecnologia evoluiu. Então, se a gente for olhar isso aí para equipamentos, também estamos caminhando nessa mesma linha de raciocínio. Então, estamos tendo uma evolução, uma mudança muito drástica em pouco tempo, tá? Por outro lado, né, para corresponder à solicitação de aumento de produção, o departamento operacional passou a dedicar-se somente à produção, não restando outra alternativa ao departamento de manutenção, se não se responsabilizasse por todas as funções de manutenção. Sim, aqui nós já percebemos que nós já dividimos, tá? Produção é alguma coisa, eu preciso de um gestor para a produção. E a manutenção, eu preciso de um especialista para gerenciar a manutenção dos meus equipamentos lá dentro da minha fábrica, que é uma mão de obra já mais especializada, tá? Em outras palavras, esta separação da produção e manutenção pendurou por um longo período. Desta forma, não se pode afirmar que nesta época os equipamentos estivessem sendo utilizados de maneira eficiente. Mas levando-se em consideração a passagem para uma área de evolução da alta tecnologia, foi um fato inevitável para fazer face às inovações tecnológicas, ao investimento em equipamentos e ao incremento da produção. Porém, à medida que se passava para uma etapa de desaceleração de crescimento econômico, começava a se exigir das empresas cada vez mais competitividade. Poxa, chegamos no ponto mais interessante da nossa aula, pessoal, que nada mais é do que competição. Uma empresa competir com a outra com seus produtos. Eu preciso ser mais eficiente, eu preciso ter máquinas mais eficientes. Então aqui nós chegamos no ápice de quê? Da importância da manutenção nos meus equipamentos. Então, se eu tenho um equipamento moderno, com a manutenção em dia, ele consegue me responder uma produção planejada que eu planejei. Então eu tenho no período de 8 horas, preciso produzir, 1000 peças. Eu fiz esse planejamento e quando eu coloco na prática, o equipamento me responde, talvez responde até mais do que isso que eu planejei, tá? Então, quando eu faço isso aí, a minha empresa torna-se mais competitiva perante ao meu concorrente. Eu consigo produzir mais em menos tempo do que o meu concorrente. E redução de custos, aprofundando o reconhecimento de que um dos pontos decisivos seria buscar a utilização eficiente dos equipamentos já existentes até o seu limite. Então, é você entender, conhecer o seu equipamento, fazer uma manutenção adequada, buscar melhorar cada vez mais e estudá-lo. Então, onde é que eu posso melhorar nesse equipamento para que ele seja mais produtivo? Então, hoje nós temos aí os engenheiros de processos, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, mecatrônico, são os especialistas que vão avaliar o equipamento e identificar onde eles podem ser melhorados e assim aumentando a produtividade do equipamento. Por esta razão, a manutenção autônoma, que tem como núcleo a atividade de prevenção da deteriorização, tem incrementado a sua necessidade como função básica da atividade da manutenção. Pessoal, chegamos ao final aí de mais uma aula nossa, tá? É um assunto bem gostoso de se falar, né? O histórico da manutenção.
Eu procurei ser o mais breve possível, mais resumido possível, tá? Que esse assunto é um assunto bem complexo, tá? Para quem já é da área sabe disso, tá? Isso aqui é o ABC para quem está começando, tá? Se você fosse aprofundar mesmo nesse assunto aí, prepare para estudar bastante, ler muitos livros, tá? Mas bacana, consegui passar o que eu poderia, o que eu levantei de informações aí para vocês, tá? Para você que ficou alguma dúvida aí, vai lá nos comentários, escreva lá a sua perguntinha, e assim que surgir algum tempinho aqui, a gente vai respondendo um por um, tá? Você que já é da área, quer compartilhar com a gente aí o seu conhecimento referente à manutenção, puxa, que bacana, vai lá nos comentários, compartilhe lá o seu conhecimento com a gente, porque a cada comentário que eu leio, a cada comentário que os meus alunos escrevem, que eles lêem, todo mundo acaba aprendendo com isso, pessoal. Eu agradeço aí, inclusive tem alguns alunos e ex-alunos aí que fazem uns comentários muito bacanas, tá? Parabéns a cada um de vocês aí, poxa, que legal, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Já que você se inscreve no nosso canal, automaticamente todo esse conteúdo aqui que a gente está postando praticamente toda semana, você vai estar recebendo aí do outro lado, basicamente gratuito, tá? Quando você se inscreve, quando a gente posta alguma coisa, automaticamente o YouTube vai estar te notificando aí para assistir o nosso conteúdo. Beleza? Pessoal, obrigado aí pelo apoio e até breve com a próxima aula aí. Tchau, tchau!